tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Eu já falei sobre os primeiros heróis, já falei sobre os patriarcas e hoje estarei falando sobre Moisés. E a nossa leitura de hoje se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, ele dá uma síntese bem resumida da vida de Moisés e de como ele agiu pela fé. E para a gente entender melhor isso, né, lá em Êxodo, capítulo 1, começa a falar de Moisés. Fala, né, que depois de José e dos seus irmãos, né, José, ele estava no Egito, foi governador do Egito, certo? E os irmãos dele, depois que passou essa geração de José, dos seus irmãos, todos eles morreram, começou a crescer muito, né, o número de israelitas. Então, nasceram muitos israelitas e eles foram se fortalecendo, né, e crescendo em grande número. E se levantou um novo rei que não conhecia a história de José. Então, foi quando o povo de Israel começou a ser escravizado. E eles cresciam em muito número. E esse rei, percebendo que o povo hebreu crescia fortemente, mais do que eles, ele falou às parteiras para que quando nascesse um filho homem dos hebreus, que era para eles não deixar, né, vivos. As mulheres poderiam nascer tranquilo, mas os homens não. Só que as parteiras temeram ao Deus dos hebreus e não fizeram, desobedeceram a ordem do faraó. Então o faraó teve uma outra ordenança. E dessa vez ele falou diretamente para o povo dele, que se nascessem filhos dos filhos dos israelitas, os filhos hebreus, que os filhos homens deveriam ser lançados no rio Nilo, mas que as meninas poderiam deixar viver. E sabendo disso, naquela época, os pais, né, de Moisés, eles, quando Moisés nasceu, eles viram que ele era uma criança muito formosa e esconderam ele durante 3 meses. Pense aí, pais escondendo um bebê durante 3 meses, sendo que os vizinhos, para que os vizinhos não viessem perceber e querer lançar o filho deles no rio. Mas chegou um período que em 3 meses não dava mais para poder armazenar aquela criança naquela casa. Então, ela teve a brilhante ideia, né, de colocar o seu filho num cesto no rio e ver para onde iria. E a sua irmã, né, a irmã de Moisés, foi acompanhando de longe. E esse cesto com Moisés dentro foi parar onde a filha de Faraó estava se banhando, né, estava tomando seu banho lá. E ela avistou de longe e uma de suas servas foi, pegou esse cesto e viu que era uma criança dos hebreus. E ela teve, né, compaixão daquela criança. E a irmã de Moisés, que estava observando tudo de longe, perguntou a ela: se você quer
que traga uma das mulheres hebreias para poder amamentar esse bebê, poder criar ele, cuidar dele. Ela falou ok. Aí ela foi o quê? Chamar a mãe dela para poder cuidar do próprio filho e ainda estaria recebendo, né, do faraó, né, da filha do faraó, para poder cuidar dessa criança. Então, a gente não sabe ao certo, né, quanto tempo foi que Moisés ficou aos cuidados da sua própria mãe, recebendo os ensinos sobre seu povo, sobre quem era o Deus que eles serviam, sobre tudo, né? E depois que ele estava criado, ele foi para a casa da filha do faraó, ser criada lá, ser criado ele como um príncipe, né? Ele estava ali sendo criado como um príncipe, um neto de faraó. Mas como o texto nos menciona, ele escolheu não ser chamado de filho da filha de faraó. Ele recusou os prazeres de ser, né, príncipe do Egito. Ele teve esse tempo, né, de criação com os seus pais, sabendo sobre o seu povo, aprendendo sobre o seu povo. E ele teve esse tempo lá no Egito, sendo criado pela filha de Faraó, tendo seus próprios servos, tendo suas regalias como príncipe, né? Mas chegou um momento em que ele tinha que escolher entre qual dessas duas criações iria prevalecer na vida dele. E ele acaba escolhendo, né, a criação que ele teve com seus pais, né, em ser né, usado, né, pela sua família hebreia, pelos filhos de Israel. E ele, no versículo 26, ele fala algo muito interessante. Porquanto ele considerou o opróbrio, ou seja, a vergonha de Cristo, por ser uma maior riqueza do que os tesouros que ele tinha no Egito. Porque ele estava visando o quê? Na recompensa vindoura, o galardão dele. Então ele abandonou o Egito, não ficando com medo, né, da raiva que o faraó ia ter com ele, o rei. Mas antes ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, ele permaneceu firme, crendo naquilo que o Deus, que ele e o seu povo servia. E durante essa caminhada dele, Deus vai e chama ele para poder liderar, né, o povo, para resgatar o povo dele, que estava escravo no Egito, para poder ir para a terra que Deus mostrou a ele. Então, nesse tempo, para conseguir convencer o faraó, né, para poder libertar o povo, foi necessário 10 pragas, que representava cada deus que o Egito servia, e mesmo assim Deus endurecendo o coração de faraó, para que não deixasse ir. E a última, que foi a da morte dos primogênitos, que ele foi direcionado por Deus, né, que todos dos israelitas, que eles sacrificassem um cordeiro e passassem nos umbrais das portas, para quando o anjo da morte passasse, perceber que aquela casa não era para ser entrada. E as que estavam sem essa marca de sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que tiveram a visitação do anjo da morte, teve os seus primogênitos mortos. Isso aconteceu na casa de Faraó. Então o primogênito dele faleceu e ele ficou muito triste, né, muito revoltado, e liberou o povo. E eles saíram, né, do Egito. Nessa caminhada até a terra, teve o mar vermelho se abriu, e eles passaram por terra seca, e os cavaleiros de Faraó que vinham atrás, quando o povo todo passou, a água voltou ao local e aqueles que estavam ali foram tragados. E teve uma grande caminhada aí de Moisés e o povo até a terra prometida, que ele não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus em um ponto que não era para ele desobedecer. Então ele apenas avistou a terra prometida de longe. Mas com Moisés nós podemos aprender que nós
com Moisés nós podemos aprender que a fé age em termos das decisões que nós tomamos. E uma frase que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês é: cada circunstância na nossa vida, ela é uma oportunidade de vida para fazermos a escolha certa. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui, curta bastante ele, comente aqui o que você achou interessante sobre a história de Moisés, o que você pode levar para a sua vida também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, mais pessoas conheçam a Cristo através desses vídeos que eu tenho feito, por cada palavra que é mencionada aqui. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.